Boa noite, meus irmãos. Eu sou Norberto Peixoto. Estamos falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, em Porto Alegre. Estamos já na madrugada de sábado, agora é aproximadamente meia-noite e meia, já da virada de sexta para sábado. Tivemos na noite de hoje uma gira de ciganos, terminou por volta de 10h30 da noite. E nós sempre temos, após os nossos encontros rituais públicos que se dão, de Umbanda, que se dão sempre às sextas-feiras, nós temos um momento de toque e canto, interno, só com o grupamento de médiuns, para os orixás. E a oportunidade é essa desse encontro que os nossos atabaques, a nossa curimba, são tocados, através de toques, cantos, a gente invoca essas forças, nós cultuamos, louvamos, e é onde se dão as incorporações nesse momento. Na noite de hoje, no dia de hoje, eu vim falar com vocês sobre a nossa curimba. Eu recebi um texto da semana passada. Eu pedi, fiz uma solicitação ao nosso agrupamento, aos nossos médiuns, ao término dos trabalhos, que se algum deles se animavam a escrever sobre a curimba com a seguinte pergunta: até onde vai a curimba? Até onde alcança o som e o toque dos tambores, num trabalho de uma gira de Umbanda. E fomos agraciados com um texto feito por um dos nossos irmãos da curimba, o irmão Vladimir, e que nós vamos dar uma pequena lida, uma interpretada nesse texto, em cima do que ele escreveu, e que um texto que reflete bem o nosso pensamento, o pensamento do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade em relação, e os seus mentores astralizados, em relação ao funcionamento, digamos assim, a mecânica magística de uma curimba, numa casa de Umbanda, especificamente do nosso agrupamento. Até onde vai a curimba? Até onde vai a magia do som? Até onde nos leva o verbo? Para responder essas indagações, é necessário primeiro indagarmos sobre a mecânica do som e os aspectos ocultos do hábito de curimbar. Curimbar seria bater nos tambores, fazer o coro do atabaque ressoar, uma determinada cadência, com um determinado ritmo, com uma harmonia se encaixando nos cantos, cantos de louvações para os orixás, para os falangeiros. Se no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, então todas as coisas criadas são manifestações concretas desta vibração original. Logo, todo ato de emissão de som e de sua correspondente vibração é um ato divino, um ato magístico que será magia positiva ou negativa, dependendo da intenção do emissor. O curimbeiro, ao bater com suas mãos no atabaque e deixar extrair o som, de forma compassada, rítmica, com pensamento concentrado em seu ato e nele colocando seu poder de vontade, com propósito definido, acaba por movimentar energias ocultas através da vibração produzida pelos sons. O som é externo, mas sua contraparte oculta é a vibração que não apenas lhe dá sustentação, como leva adiante
em ondas, em levas, onde cada onda vai empurrando para a frente a que lhe antecede, por sua vez é impulsionada para adiante, para que aquela que lhe vem atrás. É um movimento ondulatório irresistível, com capacidade para arrastar, se for o caso, tudo que encontra pela frente no plano oculto. Até onde? Quais os limites? A batida do toque, quando faz vibrar o som que sai dos atabaques, eles ressoam e vem no enfeixamento de ondas eletromagnéticas que se repercutem e vão se eterizando, chegam até o mundo etéreo, astral, com um alcance que para nós não conseguimos imaginar no nosso plano tridimensional, cartesiano, até onde chega essas ondas, digamos assim, eletromagnéticas, provocadas pela percussão dos atabaques, associados aos cânticos, às louvações que fazemos para com os orixás nesses encontros rituais como os da Curimba. Quais seriam os limites do alcance desse efeito de onda, sonora, etéreo-astral que se forma com a Curimba? Acreditamos que as possibilidades são ilimitadas, diretamente proporcionais ao propósito e à vontade colocados no ato de curimbar. É-nos dito que o pensamento tem cor, forma e som, que até tem odor, perfume, emite luz. Ora, então o inverso também deve ser verdade. Todo som emitido também há de, necessariamente, produzir luz, cor, energia condensada ou menos condensada. Energia essa que deve ser carimbada pelo sentimento de doação, de que devemos estar imbuídos ao tocarmos os tambores. E se a energia doada, então contém necessária autorização, por assim dizer, para que seja utilizada pelos nossos amigos espirituais da maneira que entenderem mais proveitosa para as atividades que estão sendo realizadas. E aí deve entrar necessariamente a qualificação que essas entidades espirituais colocam na vibração resultante da Curimba, ou seja, matizam as ondas de energia colocadas à disposição para os trabalhos da noite com as qualidades intrínsecas da linha falante, em suma, do orixá que está em atuação. Através da nossa vontade, do ato volitivo, da nossa vontade, do nosso pensamento, repercutindo nos atabaques, cantando em uníssono toda a corrente. Essa é a vibração que é liberada. Esse efeito de onda, eletromagnética que se repercute, que se movimenta no mundo físico, etéreo, astral, através dos cânticos dos médiuns, forma um manancial de energia, digamos assim, eletromagnética, etéreo, astral, poderemos dizer assim, subatômica, porque mexe nas moléculas até um alcance que para nós é infinitesimal. Aí entraríamos num conceito até de física quântica, digamos assim, que para o mundo espiritual, para os espíritos falangeiros que atuam com os orixás, servimos como usinas doadoras de energia, e eles dão o movimento, o impulso, o direcionamento, moldando essas energias de acordo com a finalidade e a necessidade das tarefas de auxílio espiritual que estão sendo realizadas. E o alcance se dá aonde for necessário, no mundo espiritual. Em suma, temos o orixá em atuação, através da Curimba, junto com os falangeiros. E como é que o orixá atua? Ficamos imaginando como seria um toque suave, compassado, melódico, acompanhado de um ponto cantado das caboclas das águas, matizado pelas energias mansas, aquáticas, cristalinas e purificadoras das entidades desta vibração, levando adiante suaves, mas irresistíveis ondas, os irmãos sofredores,
para os postos de socorro espiritual, limpando-os, energizando-os, envolvendo-os em sublime bálsamo e os entregando mansamente para aqueles que os acolherão. Essa assertiva ela é tão verdadeira que nós temos na contraparte espiritual do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, uma entidade espiritual que cuida exatamente desse socorro, desse encaminhamento dos espíritos ou encostos, ou quiumbas, ou obsessores, que são socorridos numa gira e são encaminhados de acordo com o seu merecimento, mas quando obtêm esse merecimento, são encaminhados para o mundo astral, porque eles estão aqui na crosta esquecidos, muitas vezes não têm consciência que desencarnaram ou que estão no mundo físico. Essa entidade é uma preta velha, se chama Vó Redonda, e ela atua exatamente na vibração das águas de Iemanjá Oxum. E, por vezes, é como se esses espíritos, ao despertarem do lado de lá, fossem dar um passeio de barco. E nesse passeio de barco, eles saem como se tivesse uma tênue névoa na beira de uma praia. Eles saem andar de barco e ali eles vão adormecendo suavemente e vão acordar nos hospitais, nos entrepostos socorristas no mundo espiritual. A energia que é doada na Curimba com os cantos das águas, impulsionada pelos guias espirituais e pelos mentores astrais, através da capacidade mental desses espíritos, associado com essa energia dos médiuns, liberadas durante os toques dos cantos, são utilizados exatamente para plasmarem essas embarcações, esse entreposto socorrista, alimentos que são dados, vestuário, que são dados a esses irmãos antes deles serem encaminhados para o plano astral. Imaginemos ainda um toque potente, compassado, com vontade concentrada e propósito firme, tanto de quem toca como de quem canta, o ponto, de quem toca e de quem canta. Então, uma união de propósitos, irmanados de uma mesma vontade, tanto de quem toca como de quem canta, produzindo ondas de choques firmes e irresistíveis na vibração de Yansan, arrastando, desintegrando miasmas, não deixando em pé nada que não estiver em conformidade com a lei, purificando pelo vento e pelos raios, e levantando e dispersando a poeira e a sujeira astral de alguma sombria região do umbral. Seriam as asepsias, né? Asepsias e varreduras energéticas com a vibração de Yansan. E nesse ventaval de Yansan, com os raios, com essa energia, com os cantos cantados e os toques, ao mesmo tempo, nessa asepsia também entidades, espíritos, sofredores são socorridos, deslocados, né, para onde eles possam ser atendidos. Fiquemos a imaginar ainda também o efeito da batida compassada e firme na vibração de algum. Se no plano físico os exércitos sempre se utilizaram do som como instrumento para atemorizar o inimigo e ao mesmo tempo infundir confiança e coragem aos seus próprios soldados, como não será quando os falangeiros de algum viajam por ondas energéticas vibratórias deslocadas pelo potente ressoar dos atabaques, sustentados pela vontade firme dos curimbeiros e dos entoadores dos pontos cantados de algum Xangô, onde essas curimbadas, pelo espírito de doação de toda a corrente, a entregar aos trabalhadores do outro lado um aporte energético de vibração e de ectoplasma, matéria-prima preciosa indispensável para a concretização dos efeitos benéficos objetivados pelas entidades amigas nos embates e nos ambientes quase físicos do umbral inferior. Que visão não haverá de ser? Falanges chegando de forma irresistível, recolhendo sofredores atordoados e neutralizando entidades mal intencionadas, realizando com confiança, determinação e corajosa bondade o encaminhamento desses irmãos para os devidos locais de atendimento e amparo. Tudo isto ocorre concomitante
com a manifestação mediúnica dessas entidades no momento da gira do toque e do canto. É quando o médium está ocupado, é quando ele está vibrado com o falangeiro, ou quando ele está preenchido, ocupado com o orixá, no seu movimento rítmico, junto com os cantos e toques, na sua manifestação, na sua catarse, que nós chamamos do transe de possessão. O médium fica possuído, nesse momento que se dá o maior manancial, o maior fluxo, o maior volume de doação de fluido de ectoplasma, que são impulsionados, movimentados junto com essas ondas eletromagnéticas que se formam pela corimba e pelo canto, propiciando, fornecendo ao mundo espiritual um manancial de energia necessária para que todos esses trabalhos sejam realizados no plano astral, plasmado em instrumentos, macas, medicamentos, caravaneiros, caravanas, toda e qualquer instrumentação necessária, como se fosse físico, para que se conseguisse chegar até esses espíritos, essas comunidades, socorrê-las. Teríamos ainda, como dizem os orientais, que o verbo é o A1, a vibração original, a primeira manifestação do absoluto de Deus, de onde provém todas as demais manifestações concretas nos diversos planos de existência. Se assim somos filhos deste verbo, deste som primordial, mantenedor do cosmos e do universo, também somos sons, somos vibração. Vibração esta que reverbera e emite luz, através da glândula pineal de cada um de nós. Glândula pineal que fica aqui, no alto da cabeça, no nosso ori, nosso chakra coronário. Estamos todos interligados por essa vibração original que nos iguala e nos irmana. Se é verdade que um diapasão emite som e vibração que faz com que uma corda musical vibre na mesma frequência e nota musical, então parece-nos que o toque da corimba, compassado em uníssono, matizado com as qualidades vibratórias do orixá invocado e potencializado com o toque pela vontade firme e consciente, com propósitos definidos dos curimbeiros de quem canta o ponto, parece-nos, repito, que o deslocamento energético vibratório produzido sintoniza, como se fosse um diapasão, com a nossa própria vibração, esta que vibra constantemente através da glândula pineal. Os campos eletromagnéticos que se formam nos cristais de apatita, no entorno da glândula pineal, eles oscilam e se movimentam na mesma frequência vibratória dos cantos e toques dos orixás. E de tal maneira que há um encaixe vibratório com essas ondas eletromagnéticas formadas pelo toque e pelo canto, que vem por sua vez movimentadas e manipuladas pelas entidades espirituais, pelos guias, pelos falangeiros do mundo espiritual, e que se encaixam perfeitamente nos campos eletromagnéticos que ficam no entorno da glândula pineal. E neste enfechamento de ondas, neste encaixe, se dá o transe de possessão. O médium fica possuído, ele fica com um estado dele de consciência alterado, não necessariamente inconsciente. Entendemos que transe de possessão não quer dizer inconsciência. A inconsciência total é cada vez mais rara, muito poucos sensitivos médios estão reencarnando com essa sensibilidade. Mas, com o tempo, com esse exercício continuado, com a repetição dos toques e louvações e desses encontros rituais, cada vez mais vai se afinizando, se harmonizando essas energias externas da corimba e dos orixás com a vibração pessoal de cada um dos sensitivos com os seus orixás. Os orixás que os assistem junto com os falangeiros e que o sensitivo, o médium, tem mais sensibilidade, mais afinidade. Se produzindo esse refinamento em nossos corpos sutis, como resultado desta repetição ritual
e pela agregação das qualidades vibratórias do orixá. Com o tempo, o médium ele vai adquirindo as qualidades do orixá, tanto no aspecto psicológico, comportamental, como, digamos assim, seu tônus mediúnico, a sua aura, é como se ela fosse preenchida do axé do orixá e acaba emanando dele, do médium, né? Se destacando determinado orixá. Por isso que a gente tem, fulano é filho de Oxóssi, ciclano é filho de Xangô, e assim sucessivamente. Acreditamos que as ondas eletromagnéticas emitidas através da pineal e do chakra coronário se intensifica sempre de acordo e na medida das condições de cada médium, aproximando-nos um pouco mais do Criador e dos orixás. Processo lento, sistemático, cíclico, de toda uma vida e muitas vezes de todo um sacerdócio dentro da mediunidade da nossa religião Umbanda. Isso não se dá de uma semana para outra. Isso não se dá somente por um rito de iniciação. Isso se dá com a caminhada, com a regularidade, com a constância, com o tempo, né? E com a expansão da consciência e da compreensão do sensitivo, para que esse acasalamento, para que essa interpenetração das ondas eletromagnéticas que se formam em torno da glândula pineal vão se encaixando, se interpenetrando e se moldando perfeitamente no mesmo formato de onda do eletromagnetismo externo dos orixás, sustentados pela curimba e pelos cantos, com o eletromagnetismo interno desses campos que existem no entorno dos cristais de apatita que envolve a glândula pineal. Estamos falando do poder do verbo fora de nós e do verbo dentro de nós. Já foi comprovado que as nossas células, nossas moléculas têm som, embora nós não escutemos. Então, aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. E a cada sessão de Umbanda, em nossa pequeníssima e singela área de atuação, inspirados pelo sentimento e pela vontade de fazer a caridade, dá-se suporte aos trabalhos através da curimba, movimentando energias concretas associadas ao poder da vontade dos trabalhadores encarnados e desencarnados, que numa união de interesses, né, comparecem num dia de encontro ritual, no atendimento e alívio da mazela de todos nós, sofredores, para que possamos paulatinamente nos elevar e retornar ao Pai. Então, um processo de espiritualização, um processo de expansão da consciência, de compreensão, um processo de encontro ao sagrado, que ele vai sendo solidificado e se aprofundando através do tempo, na caminhada de cada um, na união, no encontro ritual litúrgico, com os elementos de rito, com toque, com canto, com a curimba, com as louvações. Isso vai se solidificando, isso vai se aprofundando no psiquismo, no inconsciente, no espírito de cada um de nós, né? Trabalhadores da nossa Umbanda, de todos nós. Concluindo, a curimba, do ponto de vista mais imediato dos nossos trabalhos, nos leva no plano astral tão longe e tão forte quanto o permite nossa vontade. Propósito definido, sentimento de doação, sem quebra de corrente, matizados e qualificados pela atuação da espiritualidade. Há de que se salientar que o alcance dos trabalhos é determinado pelas tarefas que estão sendo desempenhadas, e aí são as entidades astrais que têm as ordens e serviços, as ordens e direitos de trabalho para nos dar a cobertura espiritual necessária para que nós tenhamos, que sejamos proveitosos, né? Tenhamos êxito nas tarefas que se apresentam numa gira de Umbanda.
E do ponto de vista mais sutil, a corimba é poderoso instrumento de auxílio para ajustar nossa vibração individual com a vibração dos orixás e das linhas de trabalho que estão atuando na Umbanda e nos assistindo em nossa mediunidade. Pai Tomé nos fala sempre: a corimba é indispensável? O canto, os toques? Não, meu filho, não é indispensável. Mas imaginemos que uma gira de Umbanda sem a corimba é como se nós tivéssemos uma roseira num jardim que não fosse regada. Estas rosas dessa roseira que não é regada, elas secarão logo, logo. A corimba é como um jardim com uma roseira que a gente vai lá e rega todo dia. Ela dá o alimento, ela dá a vibração, o axé necessário como polo de atração, polo transformador e irradiador. Polo de atração, polo transformador e irradiador da vibração do axé dos orixás. E através do canal Mediunidade, na união dos falangeiros, dos guias, dos mentores astrais com os médiuns, é fornecido o manancial de energia, de fluido, de ectoplasma necessário para que todos os trabalhos sejam realizados. Corimba, tambor, o atabaque, o som, o verbo na Umbanda são instrumentos sagrados divinos que nos permitem andarmos um pouquinho melhor no nosso processo de iniciação interna em busca da espiritualização, expansão da nossa consciência e do sentimento, da percepção e do entendimento da nossa religião, de uma religião, da Umbanda. Religião que não escraviza, religião que não impõe um amontoado de dogmas, religião que não tem uma codificação, mas uma religião que nos leva, se tivermos olhos de ver e ouvidos de escutar, a um processo interno de espiritualização e de religação com o alto, com o divino, com o sagrado. Que Oxalá nos abençoe, que todos os orixás estejam sempre nos amparando, que Caboclo Birajara, no centro da Mata Virgem, esteja sempre olhando e rogando por nós. Muita paz, muita saúde a todos. Que Oxalá nos abençoe. Até o próximo encontro. Que assim seja.